Homem sai para a guerra deixando esposa e filhos. Anos depois ela se casa novamente achando que ele tinha morrido. Um dia ela vê um homem pedindo esmolas na rua e desmaia ao ver que é seu marido, que ela achava que havia falecido. Miguel apertou os dedos ao redor da pequena mão de Clara enquanto os sinos da igreja ecoavam ao longe, anunciando a manhã fria e cinzenta. Ele estava de uniforme, o chapéu nas mãos, os olhos cheios de um misto de medo e determinação. Clara tentava manter a compostura, mas as lágrimas escorriam livremente por suas bochechas. Os dois filhos pequenos, Ana e Lucas, ainda muito jovens para compreender a gravidade da situação, agarravam-se à barra do vestido da mãe. Eu prometo que volto, Clara. Vou lutar por vocês, pela nossa casa, pelo nosso futuro, Miguel disse, a voz embargada. Ele se abaixou, beijando os filhos na testa e segurando o rosto de Clara entre as mãos. Cuida deles. E acredita em mim, eu vou voltar. A promessa ecoou no coração de Clara enquanto ela o via partir, sua figura diminuindo a distância, cada passo levando consigo um pedaço de sua alma. Aquela era a última lembrança nítida que teria de Miguel. Os primeiros meses foram cheios de cartas, carregadas de amor e esperança. Miguel descrevia os desafios da guerra, mas sempre acrescentava palavras de otimismo. Ele falava de dias melhores, de como sonhava em voltar para casa e plantar a árvore de laranjeira que Clara sempre quis no quintal. Mas um dia as cartas simplesmente pararam. Meses de silêncio transformaram-se em anos. Notícias de batalhas devastadoras chegaram à pequena vila. Clara buscava por qualquer indício de que Miguel pudesse estar entre os sobreviventes, mas nada. A ausência dele era como um buraco no peito, um vazio que ameaçava consumi-la. A cada dia que passava, a esperança se tornava mais frágil. A realidade bateu à porta. Com duas crianças para criar e as economias da família se esgotando, Clara teve que tomar decisões difíceis. Ela começou a costurar para os vizinhos, mas mesmo assim, mal conseguia alimentar os filhos. Foi nessa época que Tomás entrou em suas vidas. Ele era um vizinho de bom coração que começara a ajudá-la com pequenos favores. Primeiro foi com lenha, depois com comida e por fim com companhia. Tomás era tudo o que Miguel havia sido: bondoso, paciente e amoroso. Ele começou a preencher os vazios deixados pela guerra. E quando Clara finalmente aceitou que Miguel provavelmente nunca voltaria, ela tomou a decisão de se casar novamente. Não por amor imediato, mas por necessidade de sobrevivência, por estabilidade para os filhos. Com o tempo, o carinho entre Clara e Tomás cresceu, transformando-se em algo próximo do que ela acreditava ser felicidade. Mas o destino ainda não havia mostrado todas as suas cartas. Os anos passaram, mas a memória de Miguel nunca deixou Clara em paz. No começo, toda noite ela se deitava com a esperança de ouvir passos na varanda, o som da maçaneta girando, a voz familiar chamando por ela e pelas crianças. Mas, à medida que os dias se transformaram em meses e depois em anos, essa expectativa foi lentamente esmagada pela dura realidade. Ela precisava continuar, precisava ser forte pelos filhos, mesmo quando o coração dizia o contrário. Lucas, o mais velho, tinha 5 anos quando Miguel partiu. Ele lembrava vagamente do pai, um homem alto que o colocava nos ombros e dizia que ele era o rei do mundo. Ana, por outro lado, não tinha sequer uma memória concreta. Ela só conhecia Miguel pelas histórias que Clara contava. Histórias que, com o tempo, se tornaram cada vez menos frequentes. Clara percebia que, enquanto mantivesse viva a imagem de Miguel, a dor do passado nunca se dissiparia. Foi nesse cenário de luto silencioso que Tomás entrou na vida deles. Ele era um homem simples, trabalhador, com olhos que pareciam enxergar além das palavras. Ele conhecia a dor de Clara sem que ela precisasse explicá-la. Aos poucos, ele foi se tornando parte da rotina. No início, era apenas um vizinho prestativo. Ele carregava sacos de farinha para Clara, consertava coisas quebradas na casa e, ocasionalmente, ficava para o jantar, quando ela tinha algo a oferecer. Tomás era paciente. Ele nunca pressionava Clara, mas sua presença era constante e acolhedora. Aos poucos, Lucas começou a ver
lo como uma figura paterna. Ele o seguia pelo quintal, imitando seus movimentos enquanto ele carpia a terra ou consertava a cerca. Ana, por sua vez, gostava de ouvir as histórias engraçadas que Tomás contava sobre a infância na fazenda. Clara, no entanto, lutava contra a culpa. Amar novamente parecia uma traição a Miguel. Ela muitas vezes acordava no meio da noite em lágrimas, perguntando-se se estava sendo justa com o homem que jurou amá-la e proteger sua família. Mas, ao mesmo tempo, ela sabia que continuar vivendo como estava não era uma opção. Ela estava cansada, esgotada de carregar o fardo sozinha. Foi numa tarde de outono, com as folhas caindo ao redor da casa, que Tomás finalmente fez a proposta. Clara, ele começou, olhando para ela com olhos sinceros. Eu não quero substituir ninguém. Sei que seu coração sempre terá espaço para Miguel, e eu respeito isso. Mas eu quero cuidar de você, cuidar das crianças. Quero que saibam que nunca estarão sozinhos. E se me permitir, quero fazer parte dessa família. Ela demorou semanas para responder. Cada palavra, cada gesto parecia pesado. No entanto, Clara sabia que a vida precisava continuar. Seus filhos mereciam um futuro, uma figura paterna presente. Assim, ela aceitou. A cerimônia foi simples, apenas os amigos e vizinhos mais próximos. Mas naquele dia, Clara fez algo que não fazia há anos. Ela sorriu. Foi um sorriso tímido, mas genuíno. Pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu que talvez houvesse esperança. Tomás mostrou ser tudo o que prometera. Ele tratava Lucas e Ana como se fossem seus próprios filhos. Ele cuidava da casa, trabalhava incansavelmente para garantir que nunca faltasse nada. Clara, aos poucos, começou a perceber que podia sim ser feliz novamente. A dor de perder Miguel nunca desapareceu completamente, mas ela aprendeu a conviver com ela. Os anos se passaram. Lucas agora era um jovem alto e forte, com o mesmo semblante sério que Miguel tinha. Ana, por outro lado, era uma sonhadora, sempre escrevendo em seu diário ou lendo livros de romance. Ambos cresceram acreditando que Tomás era seu pai. A vida parecia ter encontrado um equilíbrio delicado, e Clara se permitiu acreditar que talvez fosse possível viver sem as sombras do passado. Mas a vida tinha outros planos. Numa manhã ensolarada de primavera, Clara saiu para comprar pão no centro da cidade. Era um dia comum, igual a tantos outros. As ruas estavam movimentadas, cheias de comerciantes e passantes. Enquanto caminhava, algo chamou sua atenção. Na esquina de uma praça, um homem estava sentado, com roupas sujas e cabelos desgrenhados. Ele segurava uma placa de papelão onde estava escrito: Fome. Ajude, por favor. Clara parou. Seu coração disparou, como se algo dentro dela reconhecesse aquele homem antes mesmo de sua mente processar o que estava vendo. Ela deu um passo à frente, depois outro, os olhos fixos naquela figura. Havia algo de familiar na postura, no jeito como ele inclinava a cabeça. E então ele olhou para cima. Os olhos de Miguel encontraram os dela. Estavam diferentes, envelhecidos e cansados, mas ainda assim eram os mesmos olhos que ela conhecia. Em um instante, o mundo de Clara girou. As compras caíram de suas mãos, e uma escuridão tomou conta de sua visão. O choque foi tão grande que ela desmaiou ali mesmo, no meio da rua. O último som que ouviu antes de apagar foi o murmúrio das pessoas ao redor e, em algum lugar distante, uma voz rouca chamando por seu nome. Quando Clara recobrou a consciência, estava deitada no chão frio da calçada, cercada por um pequeno grupo de curiosos. Uma mulher mais velha abanava seu rosto com um lenço, enquanto um rapaz segurava um copo d'água. "Ela está acordando!" exclamou alguém, e as vozes ao redor se intensificaram. Clara piscou algumas vezes, tentando reorganizar os pensamentos. Seu coração batia em um ritmo frenético, a respiração ainda descompassada. Então, como uma avalanche, a lembrança voltou. Os olhos, aqueles olhos que ela jamais esqueceria. O homem na esquina, Miguel. É ele onde ele está. A voz dela era fraca, quase um sussurro. "Quem, senhora?" A senhora desmaiou de repente. "Quer que chamemos uma ambulância?" perguntou a mulher com o lenço.
Clara ignorou a pergunta e olhou ao redor freneticamente. O homem estava lá, em pé, mais próximo do que antes. Ele parecia confuso, hesitante, como se não soubesse se devia se aproximar. Seus olhos estavam fixos nela. E por um momento, ninguém mais existia. Miguel. O nome escapou dos lábios de Clara como uma prece. E o homem reagiu. Ele deu um passo na direção dela, mas parou abruptamente, como se algo o impedisse. Sou eu, Clara. Ele disse finalmente com uma voz rouca, quase irreconhecível. É você mesmo, Clara? Clara sentiu as lágrimas queimarem seus olhos antes de escorrerem pelo rosto. Ela tentou se levantar, mas suas pernas não obedeciam. 2 décadas de ausência e dor estavam ali, encarando-a na forma daquele homem destruído, envelhecido, mas inconfundivelmente Miguel. Um jovem comerciante ajudou Clara a se levantar. Ela se apoiou nele ainda tremendo e começou a caminhar na direção de Miguel. Cada passo parecia um esforço monumental, o peso do passado pressionando seus ombros. Quando ela finalmente ficou frente a frente com ele, a distância entre os dois parecia tanto um abismo quanto um milagre. Miguel, você está vivo? Sua voz era uma mistura de incredulidade e emoção. Ele a sentiu lentamente, lágrimas brotando em seus olhos. Eu não sabia como voltar para você. Não sabia se você ainda estava aqui. O tempo parecia congelar enquanto Clara e Miguel se encaravam. Mas antes que ela pudesse fazer mais perguntas, os olhos de Clara se voltaram para os passantes curiosos ao redor. Ela sabia que aquela conversa não podia continuar ali, exposta a estranhos. Venha comigo, ela disse, finalmente recuperando o controle sobre as pernas. Vamos para casa. Miguel hesitou. Casa? Ele parecia incerto, como se a palavra não fizesse sentido para ele. Clara engoliu em seco. Sim, para casa. Por favor. O caminho de volta foi silencioso, mas repleto de tensão. Miguel andava alguns passos atrás de Clara, ainda carregando uma expressão de confusão e cautela. Ela evitava olhá-lo diretamente, o turbilhão de emoções a ponto de transbordar. As ruas que pareciam tão familiares agora pareciam estranhas, como se ela estivesse vendo tudo pela primeira vez com outros olhos. Quando finalmente chegaram a casa, Clara hesitou na porta. Sua mente foi invadida por um pensamento terrível. Tomás. Ele estava no trabalho, mas o confronto parecia inevitável. Como ela explicaria? Como lidaria com tudo isso? Clara guiou Miguel até a cozinha e puxou uma cadeira. Sente-se, disse, tentando soar firme. Ele obedeceu sem questionar. Enquanto ela preparava um copo de água, observava-o de relance. Miguel parecia perdido, desconfortável, como um visitante em terra estrangeira. Preciso que você me diga tudo. Clara começou, finalmente sentando-se em frente a ele. O que aconteceu? Como você está vivo? Por que nunca voltou para nós? Miguel respirou fundo, passando as mãos pelo rosto. Ele parecia estar reunindo forças para contar algo doloroso. Foi na guerra, começou ele, a voz quebrada. Houve uma explosão. Eu estava no campo com outros soldados. Foi rápido, Clara. Eu lembro da luz, do barulho. E então mais nada. Quando acordei, estava num hospital improvisado, em um vilarejo que parecia estar no fim do mundo. Perdi meus documentos. Perdi tudo. Clara prendeu a respiração. O relato parecia tão distante, tão surreal, que por um momento ela se perguntou se estava sonhando. Minha cabeça, algo estava errado. Não conseguia lembrar meu nome, quem eu era, de onde eu vinha. Passei anos vagando, tentando juntar pedaços da minha memória. Por vezes, flashes vinham. Você, as crianças. Mas eram como sonhos, Clara. E quando finalmente lembrei quem eu era, o vilarejo onde estava não tinha como me ajudar. Não havia cartas, não havia dinheiro, não havia nada. Ele olhou para ela com os olhos cheios de lágrimas. Eu achei que era tarde demais. Achei que vocês tinham seguido em frente. E então decidi caminhar. Caminhei por meses, Clara, até chegar aqui. E agora estou aqui, e você está aqui. Clara mal podia respirar. A história de Miguel fazia sentido. Mas o que ela sentia era um misto de alívio,
dor e confusão. Ele estava vivo, mas o preço de sua sobrevivência havia sido a destruição da vida que eles conheciam. Eu casei de novo, Miguel. Ela disse de repente, as palavras escapando como um sussurro. Eu achei que você estava morto. Eu esperei por anos, mas... Miguel desviou o olhar. A dor em seu rosto era palpável, mas ele apenas assentiu. Eu sabia que era possível. Não culpo você, Clara. Nunca culparia. Eu só precisava saber. Você ainda pensa em mim? A pergunta pairou no ar como um fantasma. Clara sentiu uma lágrima solitária rolar pelo rosto. Havia tantas respostas, mas nenhuma parecia suficiente. Antes que pudesse responder, a porta da frente se abriu. Clara gelou. Era Tomás. Tomás entrou na cozinha carregando um sorriso habitual no rosto. Mas ele desapareceu no momento em que viu o estranho sentado à mesa. Seus olhos foram de Miguel para Clara e depois voltaram para Miguel. A tensão no ar era palpável. Quem é ele, Clara? Tomás perguntou, a voz baixa, mas firme. Clara ficou de pé, as palavras entaladas na garganta. Miguel olhou para Tomás e algo em sua expressão mudou. Ele parecia entender quem aquele homem era. Eu sou Miguel, ele disse finalmente, quebrando o silêncio. O marido dela. A declaração caiu como uma bomba. Tomás ficou paralisado, incapaz de processar o que ouvira. Clara, por sua vez, sentiu o chão desaparecer sob seus pés. O silêncio na cozinha era tão denso que parecia possível cortá-lo com uma faca. Tomás permaneceu imóvel, com os olhos fixos em Miguel, tentando processar a revelação devastadora. Clara, por sua vez, sentiu o peso de todas as decisões de sua vida cair sobre seus ombros de uma só vez. Miguel, com o olhar perdido, parecia ainda mais vulnerável diante da situação inesperada. Você, o marido dela? Tomás repetiu, como se a afirmação fosse impossível de compreender. Clara deu um passo à frente, levantando as mãos em um gesto conciliador. Tomás, por favor, deixa-me explicar. Ele levantou a mão, interrompendo-a. Não, eu quero ouvir isso dele. Seus olhos estavam firmes, mas havia uma dor evidente em sua expressão. Ele voltou-se para Miguel, que mantinha a cabeça baixa. Se você é quem diz ser, então explique. Por que só agora? Onde você esteve esse tempo todo? E como acha que pode voltar depois de todos esses anos? Miguel respirou fundo, lutando contra a avalanche de emoções que o dominava. Ele sabia que aquele momento seria inevitável, mas não estava preparado para a intensidade do confronto. Finalmente, ele levantou o olhar e encarou Tomás. Eu nunca quis abandonar Clara ou meus filhos, começou ele, a voz tremendo. Eu fui para a guerra porque acreditava que era meu dever. Eu saí de casa com a promessa de que voltaria mais à vida. A guerra teve outros planos. Uma explosão me tirou tudo. Minha memória, minha identidade, minha capacidade de encontrar o caminho de volta. Passei anos vagando, lutando para lembrar quem eu era. Miguel fez uma pausa, olhando para Clara com olhos marejados. Eu não sabia se Clara ainda estava esperando por mim. Não sabia nem se estava viva. Mas quando finalmente lembrei quem eu era, não havia como voltar. Tudo o que pude fazer foi caminhar, até que cheguei aqui. Tomás cruzou os braços, mas havia algo em sua expressão que indicava que ele estava ouvindo, mesmo que com desconfiança. Então você voltou. E agora? O que espera? Que Clara e os filhos larguem tudo e voltem para você. As palavras de Tomás foram como uma faca no coração de Miguel. Ele abaixou a cabeça, engolindo em seco. Eu não espero nada, Menoz, disse ele, com a voz quase inaudível. Eu só queria saber se eles estavam bem. Se ela foi feliz. Clara sentiu as lágrimas brotarem mais uma vez. Não sabia o que dizer, como confortar dois homens que amava de maneiras tão diferentes. Ela olhou para Tomás, depois para Miguel, e sentiu uma culpa esmagadora. Sua mente estava em completo caos. Tudo o que ela sabia era que precisava de tempo para entender o que estava acontecendo. Por favor, Tomás, disse ela, a voz baixa e suplicante. Dê-me um momento com ele.
Eu preciso conversar com Miguel sozinha. Tomás hesitou, mas, no fundo, sabia que não poderia impedir. Ele olhou para Clara com olhos que misturavam mágoa e compreensão. Faça o que precisar, Clara, disse ele, antes de sair da cozinha. Mas antes de atravessar a porta, ele se virou. Só lembre-se, eu nunca te abandonei. Nunca. As palavras de Tomás pairaram no ar e Clara sentiu seu coração se partir mais uma vez. Quando ele saiu, ela voltou-se para Miguel. Ele parecia menor agora, quase encolhido na cadeira, como se estivesse carregando um peso que não sabia como suportar. Eu preciso saber, Miguel. Clara começou, sua voz cheia de emoção. Por que você nunca encontrou uma maneira de voltar antes? Por que não lutou mais para nos encontrar? Miguel balançou a cabeça, lágrimas caindo silenciosamente. Eu tentei, Clara, mas não era tão simples. Quando recuperei minhas memórias, já estava tão longe e tão quebrado. Eu não tinha dinheiro, não tinha documentos. Vivi como um fantasma por anos. Tudo o que eu queria era voltar para casa, mas o mundo parecia fazer de tudo para me manter longe. Clara queria gritar, queria abraçá-lo, queria exigir respostas, mas acima de tudo, ela queria entender. E agora? O que você espera que aconteça agora que está aqui? Miguel respirou fundo, tentando manter a compostura. Eu não sei. Eu sabia que você poderia ter seguido em frente. Eu sabia que talvez houvesse outro homem. Mas, Clara, eu não podia continuar sem ao menos ver você, sem saber que você estava bem, agora que sei. Talvez eu devesse ir. Clara balançou a cabeça, incapaz de aceitar a ideia de Miguel desaparecer novamente. Mas antes que pudesse responder, o som de passos na porta chamou sua atenção. Ela se virou para ver Lucas e Ana entrando, ambos carregando cestas de compras. Eles pararam ao ver Miguel, a surpresa estampada em seus rostos. Quem é ele? Perguntou Lucas, franzindo a testa. Ele era agora um jovem forte, alto, com traços que lembravam Miguel de forma impressionante. Clara olhou de Miguel para Lucas, o coração acelerado. Ela sabia que aquele momento chegaria, mas não esperava que fosse tão rápido. Lucas, Ana, disse ela, com a voz trêmula. Este é Miguel. Ele é o pai de vocês. As palavras pairaram no ar como um trovão. Ana largou a cesta no chão, os olhos arregalados, enquanto Lucas dava um passo para trás, claramente chocado. O quê? Como assim? Meu pai sempre foi Tomás. Clara se aproximou, tentando acalmar os filhos. Eu sei que é difícil de entender, mas Miguel, ele foi dado como morto na guerra. Nós achávamos que ele nunca voltaria. Lucas olhou para Miguel, o rosto endurecido. Então por que ele está aqui agora? Onde ele estava todo esse tempo? Miguel abriu a boca para responder, mas foi Clara quem tomou a dianteira. Ele sofreu muito, Lucas. Foi ferido na guerra, perdeu a memória. Ele só conseguiu lembrar quem era recentemente. Ele voltou para nos encontrar. Ana, ainda tentando processar, deu um passo à frente. Você é mesmo nosso pai? Perguntou, a voz baixa e hesitante. Miguel assentiu lentamente, os olhos cheios de lágrimas. Sim, e eu sinto muito por não estar aqui, por todos esses anos que perdi. O silêncio que se seguiu foi pesado, cheio de emoções não ditas. Clara sabia que as próximas horas, talvez dias ou semanas, seriam cruciais para lidar com tudo aquilo. Mas uma coisa era certa. A vida que eles conheciam nunca mais seria a mesma. O ambiente da cozinha parecia congelado no tempo, carregado de emoções conflitantes. Clara observava cada expressão no rosto de Lucas e Ana, tentando prever suas reações. Miguel, sentado à mesa, parecia um homem perdido. Alguém que sabia que sua presença estava causando uma reviravolta irreparável na vida de todos. Lucas manteve os braços cruzados, o rosto endurecido. Eu não sei como lidar com isso, disse ele, finalmente quebrando o silêncio. Minha vida toda, Tomás foi o único pai que conheci. E agora você aparece, depois de todos esses anos, dizendo que é meu pai biológico. Como eu deveria reagir a isso? Miguel inclinou-se levemente para a frente, a voz embargada. Lucas,
Eu entendo que isso seja difícil para você, e eu não espero. Não espero que você me aceite de imediato, mas eu nunca deixei de amar você e sua irmã. Vocês eram tudo para mim. Eu falhei com vocês. Lucas desviou o olhar, os olhos cheios de lágrimas que ele se recusava a deixar cair. Enquanto isso, Ana, mais sensível à situação, deu um passo hesitante na direção de Miguel. Eu não lembro muito de você, disse ela, a voz baixa. Mas algo em você parece familiar. Aquelas palavras quebraram Miguel de uma forma que ele não esperava. Ele tentou sorrir, mas seus lábios tremiam. Ana, você era tão pequena quando eu parti. Apenas 2 anos. Eu segurava você nos braços todas as noites para fazer você dormir. Você sempre segurava meu dedo com força, como se tivesse medo de me soltar. Ana piscou, as lágrimas agora correndo livremente. Eu não lembro disso, mas meu coração sente que é verdade. Ela olhou para o irmão, esperando que Lucas dissesse algo mais, mas ele parecia travado em seu próprio turbilhão de emoções. Naquela noite, após Tomás retornar ao trabalho e os filhos subirem para seus quartos, Clara e Miguel ficaram sozinhos na sala. O silêncio entre eles era um misto de conforto e desconforto. Clara queria dizer tantas coisas, mas não sabia por onde começar. Foi Miguel quem quebrou o silêncio. Eu nunca quis causar tanta dor, Clara. Tudo o que eu queria era ver vocês de novo, saber que estavam bem. Clara segurou a xícara de chá entre as mãos, o calor reconfortante contrastando com o frio que sentia por dentro. Você não causou dor intencionalmente, Miguel, mas sua volta mexeu com tudo, com os filhos, comigo, com Tomás. Eu preciso de tempo para entender como lidar com isso. Miguel assentiu. Eu não quero atrapalhar sua vida, nem a vida deles, mas eu preciso pedir algo. Clara olhou para ele, surpresa. O que seria? Eu queria passar um tempo com eles, disse Miguel, quase num sussurro. Com Lucas e Ana. Não quero tomar o lugar de Tomás. Sei que ele foi um pai incrível, mas eu gostaria de conhecê-los. Deixar que eles me conheçam, pelo menos um pouco. Clara sentiu um aperto no coração. Ela sabia que isso era justo, mas o pedido parecia abrir feridas ainda mais profundas. Mesmo assim, ela assentiu lentamente. Eu vou conversar com eles. Mas vai depender deles, Miguel. Não posso forçar. No dia seguinte, Clara teve uma conversa difícil com Lucas e Ana durante o café da manhã. Lucas estava relutante, mas Ana parecia mais aberta à ideia. Após muita insistência da mãe, Lucas finalmente concordou em passar algum tempo com Miguel, embora seu semblante continuasse fechado. Miguel, por sua vez, parecia grato por qualquer oportunidade. Ele começou devagar, tentando se conectar com os filhos de maneira que não os pressionasse. Em uma tarde, decidiu levar Lucas e Ana para um parque onde costumava brincar com eles antes de partir para a guerra. Você costumava correr para aquele balanço assim que chegávamos aqui. Miguel a Lucas, apontando para o balanço enferrujado no canto do parque. Você ria tanto que parecia que o mundo inteiro desaparecia. Lucas inicialmente ignorou o comentário, mas algo dentro dele começou a se mexer. Ele olhou para o balanço, uma vaga lembrança de sua infância surgindo como uma sombra. Ele piscou rapidamente, tentando afastar as imagens que vinham à mente. Mais tarde, enquanto caminhavam pelo parque, Miguel parou em um banco de madeira e chamou Lucas para sentar-se ao lado dele. Lucas hesitou, mas acabou se aproximando. Miguel o olhou com ternura, os olhos cheios de arrependimento. Lucas, começou Miguel a voz baixa. Eu sei que para você sou um estranho, mas para mim, você é meu filho. Eu te segurava no colo todas as noites antes de dormir. Você sempre me pedia para cantar uma música. Era uma canção boba, mas você adorava. Lucas ficou em silêncio, mas algo em suas feições mudou. Você costumava cantar para mim? Perguntou, sua voz mais suave do que antes. Miguel sorriu. Sim, sempre. Você adorava uma em particular, aquela que falava sobre barcos navegando no mar. Lucas fechou os olhos por um momento e, para sua própria surpresa, lembrou-se vagamente de um homem cantando para ele, com uma voz que parecia familiar.
Era um eco distante, mas estava lá. Eu acho que lembro, murmurou ele. O coração de Miguel deu um salto. Você lembra? Ele tentou esconder a emoção em sua voz, mas falhou. Lucas, eu nunca esqueci esses momentos. Lucas ainda estava relutante, mas as barreiras em seu coração começaram a ceder, mesmo que apenas um pouco. Ele olhou para o pai, vendo pela primeira vez um homem cheio de falhas, mas também cheio de amor. Naquela noite, enquanto Miguel voltava para o quarto de hóspedes que Clara lhe havia preparado temporariamente, ele se sentiu mais esperançoso. Talvez, só talvez, houvesse uma chance de reconstruir alguma conexão com seus filhos. Mas Clara sabia que a situação ainda era delicada. Ela precisava decidir como equilibrar o passado que Miguel representava e o presente que Tomás havia construído ao lado dela. Mais uma vez, sentiu-se esmagada pelo peso das escolhas que precisava fazer. Do outro lado da cidade, Tomás jantava sozinho em um restaurante próximo ao trabalho, perdido em pensamentos. Ele sabia que Miguel não era culpado pelo que havia acontecido, mas isso não fazia com que sua presença fosse menos dolorosa. Tomás amava Clara e os filhos como se fossem seus, e a ideia de perdê-los o atormentava. Ele sabia que uma conversa difícil estava por vir, uma conversa que poderia mudar tudo. E Tomás estava determinado a lutar pela família que havia construído, mesmo que o fantasma do passado ameaçasse derrubá-lo. Os dias que se seguiram foram carregados de tensão e silêncios inquietantes. Cada membro da família parecia lutar com seus próprios demônios. Clara, dividida entre o passado e o presente, sentia seu coração ser puxado em direções opostas. Miguel tentava desesperadamente recuperar um lugar na vida de Lucas e Ana, enquanto Tomás, o homem que sustentara tudo por anos, começava a perceber que estava perdendo a base de tudo que havia construído. Lucas, no entanto, era o mais afetado. Durante uma tarde de estudos em seu quarto, ele ficou olhando para um porta-retrato na estante. Era uma foto da família tirada anos atrás. Clara, Tomás, ele e Ana. Apesar do sorriso em seus lábios na foto, Lucas não conseguia evitar a sensação de que algo estava faltando. Ele fechou os olhos, tentando afastar os pensamentos. Mas, como um sussurro vindo das profundezas de sua mente, lembranças começaram a emergir. Ele viu flashes de um homem diferente. Miguel, segurando-o nos braços, cantarolando uma melodia suave enquanto o colocava para dormir. A memória não era clara, mas havia algo de caloroso nela. Algo que Lucas não conseguia ignorar. Lentamente, Lucas se levantou e desceu as escadas. Encontrou Miguel sentado na sala, olhando para o nada com uma expressão de melancolia. Hesitando por um momento, Lucas finalmente se aproximou e sentou-se ao lado dele no sofá. Você costumava cantar para mim, não é? Lucas perguntou, quebrando o silêncio. Miguel, pego de surpresa, virou-se para o filho com os olhos arregalados. Sim, eu cantava. Todas as noites antes de você dormir. Lucas desviou o olhar, mexendo nas mãos. Eu acho que lembro, pelo menos um pouco. Mas é estranho, minha vida toda, Tomás foi o único pai que eu conheci. E agora você está aqui, dizendo que é meu pai também. Como? Como isso funciona? Miguel respirou fundo, escolhendo cuidadosamente as palavras. Eu não quero tirar nada do que você tem com Tomás. Ele foi um pai para você quando eu não pude ser. Mas isso não muda o fato de que eu sou seu pai biológico. Não muda o amor que sinto por você e por Ana. Lucas ficou em silêncio por um momento, antes de finalmente dizer: é muito para processar, mas acho que posso tentar te conhecer melhor. As palavras de Lucas foram um bálsamo para Miguel, que lutou para conter as lágrimas. Ele assentiu, grato, e pela primeira vez em anos sentiu uma faísca de esperança. Enquanto isso, Clara tentava encontrar Tomás para uma conversa franca. Ele havia saído cedo naquela manhã para o trabalho e desde então não dera notícias. O telefone tocou algumas vezes antes de ele finalmente atender. Tomás, Clara começou, cautelosa. Podemos conversar quando você chegar em casa? A voz de Tomás soou distante, quase resignada. Claro, precisamos conversar, não é? Quando ele chegou mais tarde naquela noite, Clara já estava esperando por ele na sala de estar.
Miguel havia saído para uma caminhada e os filhos estavam em seus quartos. Era o momento perfeito para uma conversa que Clara sabia que precisaria acontecer. Tomás entrou na sala, ainda com a gravata frouxa e os olhos cansados. Ele sentou-se no sofá em frente a Clara, cruzando os braços enquanto esperava que ela começasse. Tomás, Clara disse, com a voz baixa: "Quero que saiba que o que está acontecendo agora não muda o quanto eu sou grata por tudo que você fez por mim e pelos nossos filhos." Tomás soltou uma risada amarga. "Sei que você é grata, Clara, mas gratidão não é amor." Clara ficou em silêncio por um momento antes de finalmente admitir: "Você tem razão, mas eu amo você, Tomás. E também amo Miguel, não como uma escolha entre um ou outro, mas de maneiras diferentes. Ele é o pai dos meus filhos, o homem que eu pensei que havia perdido para sempre. E você é o homem que me ajudou a continuar vivendo quando tudo parecia impossível." Tomás desviou o olhar, os olhos brilhando. "E o que isso significa para nós? Para essa família que construímos juntos? Significa que precisamos conversar. Todos nós, menos", disse Clara, firme. "Não há um caminho fácil para isso, mas precisamos decidir juntos como seguir em frente." Tomás assentiu lentamente, mesmo que a dor em seu peito fosse quase insuportável. Ele sabia que amava Clara, mas também sabia que Miguel não era um inimigo. Era apenas um homem que havia sido arrastado por circunstâncias que estavam fora de seu controle. Na manhã seguinte, Clara reuniu toda a família na sala de estar. Era hora de colocar todas as cartas na mesa. Miguel, Tomás, Lucas e Ana estavam sentados, cada um em seu canto, enquanto Clara permanecia de pé no centro da sala. "Todos nós sabemos que as coisas mudaram", começou Clara. "Mas isso não significa que precisamos nos destruir no processo." Miguel voltou, e isso trouxe à tona muitas emoções e dúvidas. "Mas o que precisamos lembrar é que somos uma família, de alguma forma, e precisamos encontrar uma maneira de lidar com isso juntos." Ana foi a primeira a falar. "Eu quero conhecer mais sobre o papai Miguel", me disse ela timidamente. "Mas também não quero que isso mude a relação que tenho com o Tomás." Miguel olhou para Tomás, os olhos cheios de gratidão. "Eu nunca quis tomar o lugar de ninguém. Tudo o que quero é um pouco de espaço para estar presente na vida de vocês." Tomás suspirou, passando a mão pelo cabelo. "Eu também não sei como isso vai funcionar, mas se isso é o que Clara e os filhos precisam, estou disposto a tentar." Lucas, que havia permanecido em silêncio, finalmente falou: "Eu acho que podemos fazer isso funcionar, mas vai levar tempo, para todos nós." Clara sentiu uma onda de alívio, mesmo sabendo que ainda havia um longo caminho pela frente. Ela sabia que o amor era complicado, mas também sabia que valia a pena lutar por ele. Enquanto Miguel olhava para seus filhos e para Tomás, percebeu que, embora o tempo não pudesse ser recuperado, o futuro ainda estava aberto para ser escrito. Ele sorriu, sentindo que pela primeira vez em anos havia esperança. O tempo parecia se arrastar após aquela conversa na sala de estar. As palavras ditas tinham sido importantes, mas ainda eram apenas o início de um caminho tortuoso. Embora todos tivessem concordado em dar uma chance a essa nova dinâmica familiar, os sentimentos de mágoa, ciúme e insegurança estavam longe de desaparecer. Miguel, agora determinado a criar uma ponte entre ele e seus filhos, passou a investir mais tempo em atividades com Lucas e Ana. Ele sabia que a tarefa não seria fácil, especialmente com Lucas, cujo coração ainda parecia blindado por anos de ausência. Contudo, a memória de Lucas sobre Miguel o colocando no colo, uma lembrança que agora se tornava mais vívida, era um ponto de partida. Uma tarde, enquanto Ana estava na faculdade e Clara ocupada com tarefas domésticas, Miguel convidou Lucas para uma caminhada no parque. O jovem hesitou, mas acabou aceitando, talvez mais por curiosidade do que por vontade. Eles caminharam em silêncio por um tempo, o som das folhas secas sob os pés sendo a única trilha sonora. Finalmente, Miguel quebrou o silêncio. "Eu costumava trazer você aqui quando era pequeno", disse ele,
apontando para o banco onde costumavam sentar. Você adorava correr para o balanço, e quando ficava cansado, subia no meu colo e ficávamos olhando os pássaros no céu. Lucas continuou andando, as mãos nos bolsos, sem olhar para Miguel. Eu me lembro vagamente disso, mas é estranho, sabe? É como se fosse outra vida. De certa forma foi. Miguel admitiu. Eu também me sinto assim. O homem que eu era antes da guerra, ele não existe mais. Mas isso não significa que eu não queira ser parte da sua vida agora. Lucas parou e finalmente olhou para o pai. Seus olhos estavam cheios de emoções conflitantes. Raiva, tristeza, mas também uma pontada de curiosidade. Por que você nunca tentou voltar antes? Você sabia que nós estávamos aqui. Por que levou tanto tempo? Miguel abaixou a cabeça, sentindo o peso daquela pergunta. Eu perdi a memória por muitos anos, Lucas. A explosão no campo de batalha tirou tudo de mim. Quando finalmente comecei a me lembrar de quem eu era, já era tarde demais. Mas assim que recuperei o suficiente, fiz o que pude para voltar. E agora estou aqui. Lucas suspirou. Ainda não sei como me sinto sobre isso, mas talvez possamos começar com pequenos passos. Miguel assentiu, tentando conter a emoção. Ele sabia que aquele era o máximo que podia pedir naquele momento. Enquanto Miguel trabalhava para se reconectar com os filhos, Tomás lutava contra sua própria tempestade interna. Ele amava Clara e os filhos como sua própria carne e sangue, mas a presença de Miguel o fazia sentir como se estivesse perdendo tudo o que havia construído. Uma noite, após Clara ir para a cama, Tomás ficou na sala, olhando para uma antiga foto da família. Por que tudo isso está acontecendo agora? Murmurou para si mesmo. No dia seguinte, ele decidiu enfrentar Miguel diretamente. Quando Miguel voltou de sua caminhada matinal, encontrou Tomás esperando por ele no quintal. A tensão era palpável, mas Miguel se manteve firme, mesmo sabendo que aquela conversa era inevitável. Precisamos conversar, disse Tomás, direto ao ponto. Concordo, Miguel respondeu, cruzando os braços. Tomás respirou fundo antes de continuar. Eu não vou mentir, sua presença aqui me incomoda. Eu me sinto como se estivesse perdendo minha família. Mas sei que não é culpa sua. Você foi arrastado por circunstâncias que estavam fora do seu controle. Miguel olhou para Tomás, percebendo a sinceridade em suas palavras. Eu nunca quis tirar nada de você, Tomás. Você foi um pai para Lucas e Ana quando eu não pude ser, e por isso eu sou grato. Mas o que você quer agora? Tomás perguntou, com os olhos fixos nos de Miguel. Porque eu não posso simplesmente sair do caminho. Eles são minha família também. E eu não espero que você saia do caminho, disse Miguel, com firmeza. Tudo o que quero é uma chance de conhecer-los, de ser parte da vida deles de alguma forma. Não quero substituir você. Quero apenas encontrar um lugar para mim. Tomás ficou em silêncio por um momento, processando as palavras de Miguel. Finalmente, ele assentiu. Embora seu rosto permanecesse sério, eu não vou facilitar as coisas para você, mas vou tentar respeitar isso, pelo bem deles. Os dois homens apertaram as mãos, selando um acordo silencioso. Apesar das diferenças e da tensão entre eles, ambos sabiam que o que realmente importava era o bem-estar de Clara, Lucas e Ana. Mais tarde naquela semana, Clara propôs algo inesperado, uma viagem em família. Não uma viagem longa ou cara, mas algo que poderia ajudar todos a se reconectarem. Ela sugeriu uma ida à praia, um lugar que costumava ser especial para ela e Miguel antes da guerra. Tomás, embora relutante, concordou. Ele sabia que Clara estava tentando manter a paz e decidiu apoiar a ideia. Lucas e Ana também pareciam animados, embora Lucas ainda mostrasse uma certa hesitação em relação a Miguel. Quando chegaram à praia, a atmosfera começou a mudar. A brisa do mar parecia aliviar um pouco da tensão, e a visão do oceano trouxe um sentimento de nostalgia para Clara e Miguel. Eles se lembraram de momentos felizes do passado, mas evitaram falar sobre isso em voz alta, respeitando a presença de Tomás. Lucas e Ana correram para a água, rindo como crianças novamente. Miguel os observou de longe,
o coração apertado com uma mistura de alegria e tristeza. Ele sabia que nunca poderia recuperar o tempo perdido, mas aquele momento era um pequeno passo na direção certa. Enquanto Clara e Tomás montavam um pequeno piquenique, Miguel se juntou aos filhos na água. Lucas, para surpresa de todos, começou a puxar conversa com Miguel, falando sobre sua vida, seus estudos e suas paixões. Era como se o muro entre eles estivesse começando a se desfazer. Clara, observando a cena de longe, sentiu uma onda de alívio. Talvez, apenas talvez, houvesse uma maneira de todos encontrarem um equilíbrio, mas ela sabia que ainda havia muito a ser resolvido e que o futuro traria mais desafios. Enquanto o sol se punha sobre o horizonte, pintando o céu com tons de laranja e rosa, Miguel se sentou na areia ao lado de Clara. Eles ficaram em silêncio por um momento, apenas observando o mar. "Obrigada por vir", disse Clara finalmente. "Obrigado por me deixar tentar", respondeu Miguel. Mas, no fundo, ambos sabiam que a verdadeira prova ainda estava por vir. O retorno da viagem trouxe consigo uma atmosfera de esperança cautelosa. Pela primeira vez, Clara percebeu que a família começava a encontrar uma espécie de equilíbrio, ainda que frágil. No entanto, a paz era apenas aparente, pois emoções não resolvidas continuavam a borbulhar sob a superfície. Tomás, apesar de seu esforço para aceitar Miguel, sentia-se mais deslocado a cada dia. Ele não podia negar o impacto que Miguel estava tendo na dinâmica familiar, especialmente com Lucas. O jovem, embora ainda relutante, começava a abrir espaço para Miguel em sua vida. Ana também demonstrava curiosidade sobre o pai biológico, passando mais tempo com ele e fazendo perguntas sobre seu passado. Clara estava ciente de que Tomás estava sofrendo. Ele não dizia nada, mas a maneira como evitava certas conversas e saía mais cedo para o trabalho eram sinais claros. Uma noite, enquanto Tomás estava no quintal olhando para o céu, Clara o encontrou e decidiu que era a hora de conversar. "Tomás", menos ela começou, aproximando-se lentamente. "Eu sei que isso está sendo difícil para você." Tomás suspirou, sem desviar o olhar das estrelas. "Difícil nem começa a descrever. Eu amo vocês, Clara. Amo os filhos que criei como meus. Mas cada dia que passa, sinto que estou perdendo tudo." Clara sentou-se ao lado dele, tocando sua mão. "Você não está perdendo nada. O que temos, o que construímos juntos é real. E nada pode apagar isso. Mas eu vejo a maneira como você olha para Miguel", ele disse com a voz cheia de dor. "Você ainda o ama, não é?" Clara hesitou antes de responder. "Sim, Tomás, eu o amo. Ele foi meu primeiro amor, o pai dos meus filhos. Mas isso não significa que eu amo você menos. Meu amor por você é diferente, mas é igualmente forte. Você foi o homem que esteve ao meu lado quando eu mais precisei, que segurou minha mão quando eu estava perdida." Tomás ficou em silêncio por um longo momento antes de finalmente dizer: "Eu não sei se consigo continuar assim, Clara. Não sei se consigo ser metade do que você precisa." Clara apertou a mão dele. "Você é tudo para mim, Tomás. Mas eu entendo que isso não é justo com você. Se em algum momento você decidir que precisa de espaço, eu vou entender." Enquanto isso, Miguel tinha seus próprios conflitos internos. Embora estivesse começando a se conectar com Lucas e Ana, ele sabia que nunca seria capaz de compensar os anos perdidos. Ele também percebia que sua presença estava causando tensão entre Clara e Tomás, algo que ele nunca desejou. Em uma noite solitária, Miguel decidiu escrever uma carta. Ele acreditava que era a melhor maneira de expressar seus sentimentos sem causar mais dor. A carta era destinada a Clara, Tomás, Lucas e Ana. Uma tentativa de organizar seus pensamentos e dizer tudo o que não conseguia falar em voz alta. Ele escreveu sobre sua gratidão a Tomás, por ter sido um pai para seus filhos e um companheiro para Clara. Ele escreveu sobre seu amor por Lucas e Ana, e como desejava que eles soubessem que nunca os esqueceu, mesmo nos anos em que não conseguia se lembrar de si mesmo. Por fim, escreveu para Clara dizendo que sempre a amaria, mas que sabia que talvez fosse hora de ele seguir em frente. A manhã seguinte trouxe um acontecimento inesperado. Enquanto Clara preparava o café da manhã,
Lucas entrou na cozinha segurando um envelope. Encontrei isso na mesa, menos disse ele, entregando o papel para a mãe. Clara abriu o envelope e começou a ler a carta de Miguel. As palavras eram carregadas de emoção, cada frase carregando o peso dos anos de separação e do amor que ainda existia, mas que agora parecia impossível de ser vivido. Quando terminou de ler, lágrimas escorriam por seu rosto. Tomás entrou na cozinha naquele momento, percebendo a expressão de Clara. Ele pegou a carta e começou a ler. Lá, enquanto Lucas observava, confuso. Ele foi embora? Lucas perguntou, a voz trêmula. Clara assentiu. Acho que ele acredita que está fazendo o que é melhor para todos nós. Mas antes que a família pudesse processar a partida de Miguel, a campainha tocou. Era a Ana, que havia saído cedo para uma caminhada. Ela entrou correndo com uma expressão de pânico. Vocês precisam vir agora. Ela gritou. Miguel está na praça. Ele está passando mal. Quando chegaram à praça, encontraram Miguel sentado em um banco, respirando com dificuldade. Clara correu até ele, ajoelhando-se ao seu lado. Miguel, o que está acontecendo? Miguel tentou sorrir, mas sua expressão era de cansaço. Estou bem, Clara. Apenas um pouco de exaustão. Você não está bem. Clara insistiu. Precisamos levá-lo ao hospital. Com a ajuda de Tomás e Lucas, Miguel foi levado ao hospital mais próximo. Lá, descobriram que ele estava sofrendo de um problema cardíaco, agravado pelo tempo em que viveu em condições precárias durante os anos como andarilho. Enquanto aguardavam notícias no corredor, Clara olhou para Tomás, que estava sentado ao lado dela. Eu não posso perdê-lo de novo, Minos, ela disse, com a voz embargada. Tomás segurou a mão dela. Você não vai. Nós não vamos. Quando Miguel acordou, encontrou Clara ao seu lado. Você deveria ter me dito que não estava bem, ela disse, segurando sua mão. Eu não queria ser um fardo, ele respondeu, com a voz fraca. Já causei problemas suficientes. Clara balançou a cabeça. Você nunca foi um fardo, Miguel. E você nunca será. Tomás entrou no quarto naquele momento, seguido por Lucas e Ana. Eles se reuniram ao redor de Miguel, mostrando que, apesar das dificuldades, ele não estava sozinho. Naquele momento, algo mudou. Miguel percebeu que, embora não pudesse recuperar o passado, ele ainda tinha um lugar na vida daquela família. E para Clara, Tomás, Lucas e Ana, ficou claro que juntos poderiam enfrentar qualquer desafio. O clima no hospital, que já era tenso, ficou ainda mais pesado quando o médico entrou no quarto com um olhar grave. Clara segurava a mão de Miguel, enquanto Tomás, Lucas e Ana estavam por perto, tentando manter a calma. O silêncio era esmagador, e todos sabiam que o que estava por vir não seria fácil de ouvir. O médico suspirou antes de falar. Miguel, precisamos conversar sobre sua saúde. Fizemos exames detalhados e descobrimos que a exposição a produtos químicos durante a guerra causou danos irreparáveis ao seu coração. Infelizmente, não há muito que possamos fazer além de oferecer conforto. O estado avançado da insuficiência cardíaca sugere que você tem poucos dias de vida. A notícia caiu como um raio. Clara cobriu o rosto com as mãos e começou a soluçar. Ana deixou escapar um grito baixo, enquanto Lucas ficou paralisado, os olhos fixos no chão. Tomás fechou os punhos, lutando contra a impotência que sentia. Miguel, por outro lado, manteve a calma. Ele já havia enfrentado a morte tantas vezes que, de alguma forma, estava preparado para encará-la novamente. Depois que o médico saiu, o silêncio tomou conta do quarto. Foi Miguel quem falou primeiro, sua voz serena, mas cheia de emoção. Eu sabia que meu tempo seria curto, ele disse, mas não quero que esses últimos dias sejam marcados por tristeza. Quero vivê-los com vocês, minha família, e criar memórias que vocês possam guardar para sempre. Clara enxugou as lágrimas e segurou o rosto de Miguel entre as mãos. Nós vamos fazer isso, Miguel. Vamos tornar esses dias os mais felizes que já tivemos. A partir daquele momento, a família decidiu transformar o restante da vida de Miguel em uma celebração. Eles o levaram de volta para casa, onde Clara organizou uma pequena reunião com amigos e vizinhos,
para que pudessem dizer o quanto ele era querido. O quintal, iluminado por pequenas luzes, parecia um cenário de conto de fadas. Lucas e Ana prepararam um vídeo com fotos antigas da família, incluindo algumas que Tomás havia tirado ao longo dos anos. Miguel assistiu ao vídeo com lágrimas nos olhos. Ele riu ao ver imagens de Lucas ainda pequeno comendo bolo de chocolate e se lambuzando, e se emocionou ao ver uma foto de Ana segurando um diploma do ensino médio com um sorriso radiante. Cada imagem era uma prova de que, apesar de sua ausência, a vida continuou e foi cheia de amor. Nos dias seguintes, Miguel fez questão de passar tempo individual com cada membro da família. Ele levou Ana para uma livraria, um lugar que ela adorava, e comprou para ela um livro especial com uma dedicatória escrita à mão. Para Lucas, sugeriu uma partida de futebol no parque, e os dois riram como crianças enquanto jogavam. Lucas finalmente encontrou coragem para dizer: "Eu te amo, pai." E Miguel sentiu que aquele momento valia mais do que qualquer medalha de guerra. Com Clara, Miguel reviveu um de seus momentos favoritos do passado. Em uma noite tranquila, eles se sentaram na varanda de casa, tomando chá e observando as estrelas, como costumavam fazer antes da guerra. Clara chorou novamente, mas Miguel segurou sua mão e disse: "Meu amor por você é eterno. Nada, nem mesmo a morte, poderá apagar isso." Até mesmo com Tomás, Miguel encontrou um momento de reconciliação. Em um gesto inesperado, os dois homens foram pescar juntos, uma atividade que Tomás gostava. Durante a tarde, Miguel olhou para Tomás e disse: "Você foi um homem melhor do que eu jamais poderia ter sido nesses anos. Obrigado por cuidar da minha família. Eles são sua família tanto quanto são minha." Tomás assentiu, sem conseguir falar. Mas naquele momento, qualquer ressentimento que pudesse existir entre eles desapareceu. Ambos perceberam que, no fundo, queriam a mesma coisa: o bem-estar de Clara, Lucas e Ana. No último dia de Miguel, Clara organizou um piquenique especial na praia, o lugar onde tantos momentos importantes de sua vida juntos tinham acontecido. Eles levaram uma cesta cheia de comidas favoritas de Miguel e passaram um dia rindo, compartilhando histórias e sentindo o calor do sol e a brisa do mar. Enquanto o sol se punha, Miguel se sentou na areia, cercado por sua família. Ele olhou para cada um deles, o coração cheio de amor. "Eu não poderia ter pedido por uma despedida mais perfeita", ele disse. "Vocês são o melhor de mim. Não importa o que aconteça, continuem sendo essa família incrível. E lembrem-se de que eu estarei sempre com vocês. Em cada sorriso, em cada lágrima, em cada momento de alegria." Clara segurou sua mão, as lágrimas escorrendo, mas dessa vez com um sorriso nos lábios. Lucas e Ana abraçaram o pai, e até mesmo Tomás colocou a mão no ombro de Miguel, em um gesto de respeito e carinho. Naquela noite, Miguel adormeceu tranquilo em casa, cercado pelas pessoas que mais amava. Quando seu coração finalmente parou, ele partiu em paz, sabendo que sua missão de vida havia sido cumprida. Nos dias que se seguiram, a família encontrou força no amor que Miguel deixou para trás. Clara e Tomás continuaram a apoiar Lucas e Ana, garantindo que o legado de Miguel fosse sempre lembrado. Eles criaram uma pequena área no quintal com um banco e uma árvore, onde podiam sentar e lembrar dos momentos felizes. Miguel pode ter partido, mas sua presença permaneceu viva nos corações de todos que ele tocou. Sua história se tornou uma prova de que, mesmo diante da adversidade, o amor é capaz de transformar e curar. A morte de Miguel deixou um vazio imenso, mas também trouxe à tona um profundo sentido de união e gratidão dentro da família. Clara, Lucas, Ana e Tomás estavam devastados, mas ao mesmo tempo havia uma quietude, uma sensação de paz, como se Miguel finalmente estivesse em casa. Ele partira de forma digna, rodeado pelo amor e pela lembrança de uma vida bem vivida, cheia de momentos compartilhados. A dor da perda não poderia apagar a grandeza do homem que ele foi. O funeral de Miguel foi simples, mas repleto de emoção. Naquele dia, a cidade inteira parecia se unir para prestar uma última homenagem ao veterano de guerra. A praça estava cheia de amigos, vizinhos e ex-companheiros de batalha,
que Miguel havia ajudado em silêncio durante os anos difíceis. Ele não era um herói de grandes feitos, mas sim de gestos cotidianos, de dedicação à família e à pátria, sempre fazendo o possível para proteger o que amava. Na manhã seguinte ao funeral, Clara sentiu que precisava fazer mais. Precisava garantir que o legado de Miguel não fosse esquecido, que seu sacrifício pela pátria, e principalmente pela sua família, fosse reconhecido de forma mais permanente. Ela organizou, com a ajuda de Tomás e dos filhos, uma cerimônia para homenagear a memória de Miguel. Foi uma manhã ensolarada quando a família se reuniu novamente no local onde Miguel e Clara haviam compartilhado tantas tardes em paz, o quintal. Mas hoje, algo especial estava prestes a acontecer. Um pequeno grupo de pessoas estava presente, incluindo amigos próximos de Miguel e outros veteranos que haviam servido com ele. Eles todos haviam chegado para a cerimônia, sabendo que aquele dia seria de honra e de celebração de uma vida dedicada aos outros. Clara estava com o coração apertado, mas determinada a fazer o que Miguel mais queria: que eles continuassem a viver com alegria e amor, mesmo sem ele. Ela segurava as mãos de Lucas e Ana, que agora já adultos, pareciam mais maduros e conscientes da importância daquele momento. Tomás, por sua vez, ficou ao lado de Clara, sempre o apoio constante, mas agora também visivelmente emocionado. Ele sabia que aquele momento não era apenas para a família de Miguel, mas também para ele. Aquele homem com quem ele teve tanto de quem aprender, também era parte de sua história. Ao centro do quintal, um grande banco de madeira estava sendo colocado sob a árvore que Miguel tanto amava. Era o lugar onde ele e Clara passavam as tardes, e onde seus filhos brincavam, tornando-se assim o local perfeito para simbolizar sua memória. Ao lado do banco, uma placa de bronze foi fixada, com a inscrição que Clara havia escrito com o coração cheio de saudade e amor. Miguel, um homem de coragem, um pai de amor e um herói da pátria. Sua vida foi um testamento de dedicação e sacrifício, sempre em nossos corações. Quando a cerimônia começou, Lucas foi o primeiro a se aproximar da placa, segurando a mão de Ana. Ele falou com a voz firme, mas trêmula de emoção: "Eu nunca conheci meu pai da maneira como gostaria. Mas mesmo assim eu sinto ele dentro de mim, em cada valor que ele me ensinou, nas histórias que Clara e Tomás me contaram sobre ele. Meu pai foi um homem de coragem. Ele foi além do que qualquer um esperaria. E eu espero, um dia, poder ser metade do homem que ele foi." Ana, com os olhos marejados, continuou a fala de Lucas, sua voz cheia de carinho e respeito. "Eu me lembro de quando era pequena e Miguel me colocava em seu colo. Mesmo com todas as dificuldades que ele enfrentou na guerra, ele sempre teve tempo para nós. Sempre me fez sentir segura. E mesmo que ele não tenha conseguido estar presente como todos queriam, ele sempre nos amou. E isso nunca vai mudar. Hoje, o que podemos fazer é honrar seu nome e seu sacrifício." Tomás, com um olhar contemplativo, se aproximou da placa e se ajoelhou. Ele tocou a base da árvore, como se pudesse sentir a energia de Miguel ali, naquele espaço. Miguel foi mais do que um amigo ou um companheiro de guerra. Ele foi um exemplo de humildade, de força e de sacrifício. Ele poderia ter sido qualquer coisa, mas escolheu ser um bom pai, um bom marido e um bom amigo. Ele nos deu sua vida de uma maneira que nenhum de nós jamais poderá entender completamente. Mas o que podemos fazer agora é manter seu legado vivo através das nossas ações, através da forma como amamos uns aos outros. Clara, com os olhos cheios de lágrimas, mas com um sorriso suave no rosto, se aproximou e falou por último, sua voz um pouco embargada: "Eu sou eternamente grata por ter compartilhado minha vida com Miguel. Ele foi meu primeiro amor, o homem com quem sonhei para sempre. E mesmo que a vida tenha nos levado por caminhos difíceis e a guerra tenha nos separado, ele nunca esteve longe de nós. Nos seus últimos dias, ele nos mostrou o que realmente importa. Não são os dias de glória, nem as grandes vitórias, mas os momentos simples, como o riso de uma criança, o calor de uma mão dada, a paz encontrada em casa. Miguel nos deu a liberdade de viver plenamente,
e eu farei o meu melhor para honrar sua memória todos os dias da minha vida." Com a fala de Clara, todos se juntaram e de mãos dadas olharam para o céu. O vento suave parecia carregar as palavras de Miguel, como uma bênção, levando consigo o amor e a gratidão. A árvore sob a qual estavam se tornara um símbolo não só da vida de Miguel, mas também da força da família que ele tanto amou e pela qual lutou. A cerimônia se estendeu até o fim da tarde, com todos compartilhando risos, histórias e lembranças de Miguel. Não era um momento de tristeza, mas de celebração. Cada pessoa presente sentiu que Miguel, de alguma forma, ainda estava ali, entre eles com um sorriso gentil, olhando orgulhoso para o que havia deixado para trás. Nos dias seguintes, Clara, Lucas, Ana e Tomás continuaram suas vidas, sempre carregando o legado de Miguel com eles. A árvore no quintal crescia forte, suas raízes profundas como o amor que Miguel havia plantado ali. A placa que ele honrava diariamente em seu coração agora estava gravada para sempre, não apenas na madeira, mas também na alma de cada um daqueles que o amaram. Miguel havia dado sua vida não apenas pela família, mas pela pátria. E embora sua ausência fosse sentida, sua coragem e seu amor permaneceriam eternos. Ele viveu, amou e partiu como um herói. E agora, sua memória seria passada de geração em geração, lembrada com o mesmo respeito e amor com que ele havia vivido. E assim, Miguel não foi lembrado apenas como um soldado de guerra, mas como o homem que ensinou à sua família o verdadeiro significado de amor, sacrifício e vida. O tempo passou, e a dor da perda de Miguel se tornava mais suportável a cada dia. No entanto, as dificuldades não cessaram. A vida de Clara, Tomás, Lucas e Ana estava marcada por desafios imensos. A casa que antes fora o lar acolhedor de uma família unida estava agora em risco. O banco em que Clara ainda tinha uma dívida pendente havia iniciado o processo de penhora da casa. Cada dia parecia mais sombrio e Clara se via em um mar de preocupações. A vida de uma viúva com filhos para criar e agora com a pressão de um futuro incerto era um peso insuportável. Mesmo com o apoio de Tomás, que sempre estava ao seu lado, as contas não paravam de acumular e as soluções pareciam cada vez mais distantes. Tomás, embora bondoso e dedicado, também se sentia impotente. Ele havia tentado vários empréstimos, mas nenhum banco aprovava o crédito. A ideia de perder a casa, o lugar onde Miguel havia criado tantas memórias, o assustava profundamente. Ele tentava esconder seus próprios medos de Clara, mas a pressão estava começando a ser demais para ele também. Lucas, por sua vez, começava a procurar um emprego para ajudar nas despesas, mas a falta de experiência e as condições econômicas da cidade tornavam a tarefa difícil. Ana, com seu coração sensível, tentava confortar a mãe, mas também não sabia o que fazer. O peso da responsabilidade parecia maior a cada dia, e todos estavam sobrecarregados, sem saber como encontrar uma saída. Era uma manhã comum de quarta-feira quando de repente algo surpreendente aconteceu. Clara estava na cozinha, preparando o café da manhã, quando ouviu um barulho na porta. Não era o som comum das cartas caindo na caixa de correios, nem o som do vizinho indo para o trabalho. Era o som de um carro parando na frente de sua casa, um carro oficial do exército. Clara sentiu uma pontada de curiosidade e apreensão. O que seria? Ninguém da família sabia o que o exército poderia querer com ela. Desde a morte de Miguel, o vínculo com a instituição que ele servira havia se estreitado apenas nas lembranças e nas medalhas que ele deixara para trás. Clara, com o coração batendo forte, foi até a porta e a abriu. Um soldado com um uniforme impecável estava ali. Ele segurava um envelope oficial com o brasão do exército estampado no canto. Clara olhou para o soldado desconcertada. "Boa tarde, senhora. Tenho uma entrega oficial para a senhora. Esta carta é de parte do comando militar. Assine, por favor", disse ele com um semblante sério, mas respeitoso. Clara, sem entender o que estava acontecendo, assinou rapidamente, ainda sem saber o que esperar. O soldado lhe entregou a carta e fez uma reverência, dizendo apenas: "Nosso respeito pelo serviço de seu marido será sempre eterno."
Ele se virou e foi embora, sem dizer mais nada. Ela fechou a porta e, com as mãos trêmulas, rasgou o envelope. O que estava escrito ali, porém, parecia um sonho. Clara leu as palavras várias vezes, sem acreditar no que estava vendo. A carta começava com uma explicação clara sobre o serviço de Miguel durante a Segunda Guerra Mundial. De acordo com o exército, Miguel havia sido reconhecido não apenas pela bravura e dedicação durante a guerra, mas também pelo seu compromisso com o bem-estar de seus companheiros e pela contribuição para o sucesso de várias missões de grande importância. Por causa disso, o exército havia decidido conceder-lhe uma indenização substancial, além de uma pensão vitalícia para sua família. O que mais surpreendeu Clara foi o valor da indenização. Era uma quantia imensa, que garantiria não apenas a quitação da dívida com o banco, mas também o suficiente para viver com mais conforto pelos próximos anos. Clara ficou parada, a carta ainda em suas mãos, os olhos cheios de lágrimas. Ela não conseguia processar tudo aquilo. Era como se, de alguma forma, Miguel estivesse cuidando dela, mesmo após a sua morte. Ela desceu até a sala onde Tomás, Lucas e Ana estavam, sem dizer uma palavra. Ao vê-la com a carta nas mãos, os olhos de Tomás se arregalaram. Ele sabia que algo importante havia acontecido. Clara, o que aconteceu? O que é isso? Ele perguntou ansioso. Clara, com a voz embargada e as lágrimas escorrendo, entregou-lhe a carta. Leia, Tomás. Leia você mesmo. Tomás, confuso, começou a ler a carta. E quando chegou à parte da indenização e da pensão, ele olhou para Clara, incrédulo. Ele não conseguia acreditar. Mas isso é impossível, disse ele, a voz falhando. Clara, Miguel, ele ainda cuida de nós. Lucas e Ana, que estavam observando a cena, também ficaram sem palavras. Lucas, que já tinha dado início à sua vida adulta com um trabalho que não conseguia pagar todas as contas, sentiu uma onda de alívio tomar conta de si. Ana, com os olhos cheios de emoção, não conseguia parar de olhar para a carta, como se procurasse uma explicação mais profunda para aquilo tudo. Clara se sentou no sofá, ainda atônita, e as palavras começaram a sair de sua boca, sem controle. Eu não sei o que fazer com isso, Tomás. Como ele sabia que precisaríamos. Depois de tudo o que aconteceu, mesmo depois de sua morte, ele ainda está cuidando de nós. É como se ele nunca tivesse nos deixado. Tomás, com lágrimas nos olhos, sentou-se ao lado de Clara. Eu sempre soube que Miguel tinha um coração nobre, mas nunca imaginei que o exército faria algo assim. Ele não se importava apenas com os outros na guerra, mas também com você, com a gente. Esse é o homem que ele sempre foi. E agora, Clara? Agora ele nos deixou a chance de recomeçar. Nos dias seguintes, Clara e Tomás usaram o dinheiro da indenização para quitar a dívida com o banco e salvar a casa. O peso da responsabilidade foi aliviado, e pela primeira vez em muito tempo, Clara conseguiu respirar mais aliviada. Ela sabia que Miguel, de alguma maneira, ainda estava lá, cuidando de sua família, protegendo-os com o mesmo amor que sempre dedicou a eles. A notícia sobre a indenização e a pensão espalhou-se pela cidade, e muitas pessoas ficaram emocionadas ao saber como o exército honrara Miguel, não apenas como um herói de guerra, mas como um homem que jamais deixaria sua família para trás. Clara, por sua vez, nunca deixou de repetir: ele ainda está conosco, cuidando de nós mesmo depois de tudo. E assim, em meio aos desafios da vida, Clara e sua família se reergueram. Agora, com a segurança financeira que tanto precisavam, eles podiam viver sem o peso da incerteza. A casa, uma vez à beira de ser perdida, era novamente um lar cheio de amor, graças ao homem que, mesmo após sua morte, nunca deixou de cuidar daqueles que mais amava.